essa casa eu quero falar do forro que tá lá atrás, tá vendo? Aquele forrinho lá que eu quero dizer, porque a estrutura está à mostra e o forro ficou embutido na estrutura. É esse forro aqui, ó. Aquele lá atrás é esse aqui. Ó, às vezes a gente tem tanto toque na obra que a gente complica, né? E quando às vezes você pega uma foto da obra pronta, você vê, nossa, como eles fazem coisas diferentes. Eles fizeram num sentido forro lá atrás, em outro sentido forro aqui. Eu e o Osmar olhamos muito essa foto, muito não, né? Por uns 15 segundos. E a gente não conseguiu identificar se ele é madeira mesmo ou se ele é uma imitação de madeira. Eu acho que é uma imitação de madeira, o Osmar acha que é madeira mesmo. Você pode comentar aí o que você acha, tá bom? Uma parte para a escada lá atrás que tá super linda. Essa é uma outra casa, ela já apareceu aqui, vocês lembram? Casa número 2. Fica no Chile. E aqui a estrutura é semi-aparente. Então eu tenho toda essa estrutura aqui, ó, que eles fizeram com treliça metálica aparente. Fizeram com treliça, fecharam com vidro. E eu tenho o forro inclinado, aqui é uma área social, ó. Sempre é importante vocês relacionarem a altura do forro, o tipo de forro com o lugar que você tá da casa. Um forro de madeira no quarto é muito legal. Um forro de madeira na cozinha, eu já faço uma ressalva para o cliente. Você quer mesmo? Porque pode ser que o vapor, pode ser que a gordura, enfim, dificulta a limpeza. Mas dá para ter. Como eu sempre falo, não tem certo e errado, tem escolhas. Então aqui eles fizeram esse forro inclinadão e esse pé direito mais alto em toda uma área social. Eu tô vendo lá dentro o sofá, tô vendo umas outras coisas aqui, TV, coisas sociais, tá? E eles fizeram lambris. Porque eu acho que se fizesse esse forro inclinadão num gesso ou numa laje, uma coisa que deixasse chapado, deixaria um pouco monótono. E esse movimento das ripinhas de madeira deixa uma coisa bem mais aconchegante, mesmo sendo um pé direito alto. Então aqui é uma foto de dentro dessa sala e essa madeira traz aconchego. Reparem que quando eu tenho forro, eu posso embutir a luminária. As luminárias podem ficar lá dentrinho, encostadinha, embutidinha no forro. Quando eu tenho uma laje, isso é muito mais difícil de ser feito. Na prática, não dá para fazer isso, tá? Porque vai dar muito trabalho, a chance é que errem na obra alguma coisa. E o que eu tô vendo passando lá, ó? Tá vendo? Uma estrutura aparente. Ó, tacaram madeira em tudo. Nessa mesma casa, aqui eu tenho um quarto. Por que eu trouxe o quarto? Para mostrar como, quando a gente reflete sobre a altura dos forros em cada cômodo, talvez não faça sentido ter um pé direito muito alto num quarto. A gente sempre fala disso aqui, ó. Tava vindo naquela altura lá, ó. E nessa altura que tava vindo é a área social que eles fizeram. Pro quarto eles rebaixaram. Tem duas vantagens nisso. A primeira é que eu posso usar aquele rebaixo ali como uma área técnica, você concorda? Posso colocar ali algumas coisas técnicas da casa, sei lá, uma caixa d'água talvez? Uma caixa d'água talvez não, mas um motor de alguma coisa, ou enfim, até gerar um espaço para eu guardar coisas que no futuro eu posso precisar na casa. E dessa forma, com esse rebaixo, eu consigo, que eles fizeram aqui, eu acho que com gesso acartonado, eu consigo ter um maior acolhimento, um maior aconchego no lugar da cama mesmo, que é o lugar de dormir. O pé direito mais baixo te traz mais aconchego. Ó, tem também quem não tá nem aí pra todo esse papo de aconchego aí, entendeu? Vamos mais diminuir custo e fazer essa obra pra ontem. Que é o caso dessa casa aqui, que já apareceu aqui em outros vídeos. É uma casa que foi feita na França. Ela tem a estrutura aparente e ela tem a telha aparente. Então, é uma economia, né, gente, de tempo e de custo de coisas, ó. Aqui é um outro cômodo, sei lá, um corredor dessa casa. Reparem como eu tenho aparente as infras, a telha e a estrutura. Então, se você me perguntar, Edna, isso aqui é mais barato do que a última casa que tinha aquele forro de madeira? Sim, gente. Mais barato, é menos material, é menos mão de obra, é menos tempo de obra. Agora, se você falar como que é a sensação dentro da casa, essa aqui me parece menos aconchegante que a outra, mas tá tudo certo. Forro também, posso pôr depois se eu quiser, não posso? Posso, é acabamento. Ó, aqui é um quarto. Ele fica assim com uma carinha de galpão.
Como que é o conforto térmico aqui? Eu acredito que não é tão bom. Se fosse para nossa região aqui no Brasil, regiões quentes, seria muito quente, só a telha metálica, tá? Mas uma coisa, talvez para resolver o agora e depois você põe forro quando você puder, tá ok, tá sucesso. Ó, estrutura metálica aparente. E é essa casa aqui, eu quis trazer uma foto de fora delas para vocês verem. Ela apareceu, se eu não me engano, no vídeo sobre casas em aclive. Porque ela tá vendo que ela tá elevadinha do solo? Ó, essa é a outra, tá? Não é na França não, eu errei ali. Esqueçam aquilo. Aqui é o forro mais padrão que a gente tem nas casas, pelo menos que eu enxergo nas fotos na internet aqui no Brasil. Que é um forro liso, reto, branco, com as luminárias embutidas. Eu acredito que seja em gesso acartonado. Reparem que aqui, ó, do ladinho tem um cortineiro. Como que eu consigo distinguir quando é uma laje e quando é um forro em gesso? Se no forro em gesso as luminárias foram todas de sobrepor ou pendentes, isso aqui é uma luminária pendente, tá? Essa aqui, ó, que tá penduradinha. Quando ela é assim ou ela é toda de sobrepor, eu não vou conseguir distinguir se é uma laje ou se é um forro em gesso. Mas geralmente quem faz forro em gesso embute luminária. Embute tudo que consegue embutir nesse gesso aí, tá? Um exemplo são esse monte de pontinhos aqui, são todas luminárias. E esse cortineiro aqui, ó. Isso aqui conta pra gente que é um forro, não é uma laje. Na mesma casa tem o quarto, então eu trouxe esse quarto para contrapor com os outros quartos que eu trouxe. Porque você tem que pensar não só na área social da tua casa, mas também nas áreas mais íntimas e tentar dar um conforto para todas elas. E você tem que saber que cada uma delas tem uma diferença de acabamento para você se sentir confortável. Então lá em cima eu chuto que é o gesso acartonado porque é na mesma casa, tá? E é essa casa aqui, que já apareceu aqui em outra live, se não me engano, uma live que eu falei de casas pátio. E ela tem uma estrutura metálica ali, ó, tá vendo? E ela é um charme. E as plantinhas, sabe o que é essa casa que eu falei? Que a pessoa não deu tempo ainda do jardim crescer, ó, tá tudo com terra ainda. Ou deu uma geada louca que matou tudo. Ó, esse aqui apareceu na live sobre mezanino, se eu não me engano. Toda a estrutura aparente. E eles têm as luminárias de sobrepor. Então, olha o caminho que a luminária fez, ó. Ter forro não é uma regra que você tem que ter luminária embutida. Aqui, eles fizeram um caminho de luminária de sobrepor, que eu acho que conversa com esse ar mais industrial que eles deram, tá? É um forro, não é um forro de madeira nosso, gente. Aquele Pinus, macho e fêmea, tá? É outro patamar. Mas também, se fosse o Pinus, macho e fêmea, também ia ficar bonito. Essa conversa da madeira com a estrutura preta tende sempre a ser uma boa combinação. Ainda mais para quem gosta de um estilo mais industrial. Ó, a estrutura metálica aparente. E aqui, ó, só para mostrar para vocês as luminárias e que esse forro desceu para a parede. Isso é uma coisa muito... Tudo bem que ele desceu em curva, não precisamos disso, mas esse acabamento que vai da parede subindo pro forro, eu uso muito com tinta. É uma coisa que dá uma união e faz com que fique mais aconchegante quando você não consegue investir muito. Então, quando a gente vai usar, por exemplo, uma laje rebocada, que daí não tem forro, que é uma coisa muito simples, é normal eu subir a tinta da parede pro forro para dar um aconchego, para dar uma brincada com esse forro e ele não ficar lá tão abandonado, aquele teto branco tão abandonado, sabe? E ali a estrutura metálica aparente. Esse é o mesmo. Por que eu trouxe esse, gente? Ó, vocês estão vendo que aqui do lado eu tenho a parte de baixo de um mezanino. Aqui do lado eles mudaram completamente a linguagem do forro, ó. É esse forro aqui do lado. Por quê? Porque é uma cozinha. Faz total sentido, né? Eu não entupir de penduricalho em cima da minha cozinha, porque vai gordura, vai vapor, vai coisa arada, e daí vai ficar tudo nojento para limpar. Eu já achei que eles têm muito penduricalho para lavar aqui, ó. E essa casa já apareceu, não era do mezanino não, eu acho que era no da escada, que ele tem uma escada super diferentona. Ó, um rebaixo aqui para esconder tubos. Isso também é uma coisa que eu quero falar com vocês, se você está pensando em construir, para desencanar do rebaixo para esconder tubo. Tem cliente que fica noiado com isso, de fazer um rebaixo, e quer daí deixar o forro inteiro liso, por sei lá o que. Eu uso mesmo, escondo o tubo às vezes com o rebaixo em gesso. E, gente, fica sucesso, vida que segue. Eu não vou fazer perder todo o pé direito de todo o espaço, porque eu não quero fazer um dentinho, sabe? E depois no todo, quando você olha a casa funcionando, nem é uma coisa destoante.
Essa aqui apareceu também na live de pé direito. Ó, o forro dela é em madeira, mas vejam, ele é feito com compensado, com umas chapas bem maiores. Não é os lambris. Então ele já dá outra leitura. Ele já deixa mais clean, mais limpo esse forro. As luminárias são embutidas, eu até critiquei essa cozinha, porque eu falei que a luminária está muito alta, tá? Nessa live aqui a gente vai falar do forro. Então, para embutir luminária tá sucesso. E eles deixaram todas as estruturas aparentes, e são treliças. Então, eu estava pensando, para limpar isso deve ser muito difícil. E aí, eu quero falar outra coisa, deve estar se perguntando, como que é o isolamento térmico disso? Se você fizer para cima das treliças a camada de forro de madeira, você fizer uma camada de lã de rocha isolante, você usar uma telha com isolamento, olha aqui onde que é essa casa. Então, tem que ter um bom isolamento. Eu acho que ela funciona, né? Porque senão eles não iam fazer essa casa nesse lugar. Essa outra, número 7. Ah, já estamos no número 7, gente. Comenta aí qual casa que vocês mais gostaram, tá? Quero saber qual que vocês mais gostaram. Aí vocês vão falar, tem um slide no final para todas? Não tem. Então vai todo mundo por 7, que a gente só vai se lembrar das 7. Ó, essa casa aqui, o que é muito legal? É muito legal que... Hoje eu quis trazer para vocês, quando o assunto é forro, propostas que não ficam dentro de uma caixinha, que você tem que... Ah, eu decidi pôr forro na minha sala, então tem que ser o mesmo forro, a mesma altura da minha cozinha, mesma coisa no meu quarto, mesma coisa na minha varanda. Não, você pode optar por forro num espaço e no outro não. Isso você gastar o dinheiro de forma inteligente. Você tem que conhecer como que os acabamentos funcionam. Essa laje, esse forro aqui que vocês estão vendo, na verdade, em cima disso, existe um outro andar acontecendo. Então ele é o fundo de uma forma metálica. É praticamente uma steel deck. O que eles fizeram aí? Pintaram. Eles deram uniformidade com tinta. E a luminária que aparece aqui tem que ser de sobrepor. Então se eu passar ali uma tubulação para fazer uma luminária, uma tomada, vai ficar aparente. Tá tudo certo, entendeu? Lá dentro, eles não precisaram seguir essa linguagem. Lá dentro, eles colocaram forro em gesso e embutiram uns painéis. O nome dessa luminária aqui... Eita! O nome dessa luminária aqui, ó, são painéis de LED, que é uma coisa das mais baratezas que tem para comprar hoje, e embutiram no forro de gesso e vida que segue, sem inventar muito, sabe? Eu sei que o forro em madeira, que a gente viu agora há pouco, é muito lindo, mas também fica bonito assim. Depende da linguagem que você quer para tua casa e de como você vai interagir com ela. Se para você aquilo vai fazer sentido. Ó, a fachada dessa casa é essa. Então, eles têm toda essa pegada mais rústica industrial. E essa aqui, que eu acho a mais maravilhosa de todas, porque eles assumiram os materiais. Qual que é o jeito mais barato de você construir com estrutura metálica e talvez com qualquer tipo de material? Você assumir a linguagem do material que você está usando. Por que a parede de alvenaria fica mais cara? Porque além de eu colocar os tijolos, eu tenho que fazer o chapisco, o emboço e o reboco. E tem que fazer, porque senão depois, se você fazer isso direto reboco, gente, vai descolar, vai dar BO. Tem que fazer toda a sequência, conforme a norma pede. Se você usa os materiais e assume a linguagem que eles têm, se eu quiser a parede de tijolos, só ela, e eu gostar daquela linguagem dela, as coisas vão ficando mais baratas. Um tijolo cerâmico não pode ser usado assim, você tem que ir em busca de um outro tipo de tijolo, talvez um maciço. Mas aqui eles usaram isso para laje. Essa minha tentativa de exemplo de parede, eles usaram para o forro, para a laje que eles fizeram. Então aqui um exemplo da onde não tem forro, é a laje feita com viguetas de concreto, fechadas com painéis de concreto. Depois provavelmente veio um concreto lá por cima, aqui acima disso tem um piso que eles estão usando, e embaixo disso eles fizeram as instalações normais. Ó, tem coisa passando, se vocês, não sei onde vocês estão vendo essa live, se é no computador ou no celular, tem coisinhas passando lá à mostra, sabe? Isso é normal quando você não tem forro, eu quero passar alguma coisa, vai ter que ficar aparente. É uma economia e fica bonito também. Eles fizeram isso aqui nessa laje, fizeram isso aqui nessa laje, a gente enxerga quebradinho, isso é assumir o material, ele vai ter quebradinho, ele vai ter irregularidade, é a linguagem dele.
Ó, laje aparente e a estrutura aparente. Aqui é a cozinha, com a laje aparente também, com as viguetas aparentes. Então, vejam como tudo que eles instalam de luminária é de sobrepor. Então, essa tubulação para a luminária está vindo lá em cima, está embutida na laje e está descendo no ponto. Então, não dá para eu encher de coisinha embutida, entendeu? Porque eu estou passando no piso lá em cima. Ó, as luminárias de sobrepor. Então, aqui eles colocaram um trilho. Essa cozinha vai funcionar bem a iluminação? Não vai. Muito que provavelmente vamos ter que instalar luminárias de LED aqui embaixo, ó. Porque eu já falei pra vocês, né? Quando a iluminação da cozinha vem nas costas da gente, a gente faz sombra no nosso próprio dedo. E tá tudo tão claro, né? Provavelmente alguém que tirou a foto acendeu um holofote aí. Essa casa é essa casa, assim é a fachada dela. Então ela tem também toda essa linguagem mais rústica de assumir os materiais em tudo. Sem muita pintura, sabe? É pedra, é metal, não vamos ficar pintando muitas coisas. Não tem certo e errado, tem opções.